Abra a sua Bíblia. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Tá? Esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 15, Jesus fala, ou melhor, o evangelista registrou um milagre que aconteceu. Jesus opera o milagre da multiplicação. Todos nós queremos experimentar o milagre da multiplicação. Quem é que não quer experimentar o milagre da multiplicação? Vamos ver se você quer mesmo mudança de vida financeira. Vamos ver se você quer mesmo sair da onde você está para chegar aonde Deus deseja que você chegue. Vamos ver se você quer mesmo. Você já pegou papel? Você já pegou caneta? Se você não pegou caneta, se você não pegou papel para anotar, significa que talvez você não esteja querendo mesmo sair da onde você está financeiramente para ir para o ponto que Deus quer te levar. Talvez você não queira mesmo. Deixa eu explicar algo, porque isso é muito importante. Está provado, tipo assim, 90% das pessoas não planejam, não escrevem, não marcam. Tá? 90% das pessoas. Agora, das pessoas que anotam, os 10% das pessoas que anotam, que marcam, que escrevem, que planejam, 95% realizam. Conseguem chegar aonde marcaram, escreveram, onde desejaram. Então, se você não está marcando nada, se você não está escrevendo nada, se você não está anotando nada, você está atrás, aquém de quem anota e escreve todos os dias. Outro dia, uma irmã mandou uma foto para mim aqui de tudo que ela já anotou das lives. Eu fiquei maravilhado, um caderno. Ela já anotou, por quê? Porque ela vai lá e confere, ela vai lá e compartilha com o marido, compartilha com os filhos, compartilha com a amiga. De repente ela vai dar uma aula, ela tem um conteúdo para agregar valor, não é, no conteúdo dela, entendeu? E quando você escreve, você não esquece mais. Quando você anota, registra, você não esquece mais. Então, eu vou pedir que você pegue papel, pega a caneta e você marca. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 6. Eu quero que você escreva aí assim, passos, tá? Passos que antecedem o milagre da multiplicação. Passos que antecedem o milagre, tá? Da multiplicação. Passos que antecedem o milagre da multiplicação. João, capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 15, tá? Evangelho de João, capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 15. Eu quero que você entenda o que estava acontecendo para a gente ler o texto, tá? Evangelho segundo João, capítulo 6. Olha só, João Batista tinha sido decapitado por Herodes. E quem era João Batista? Ele era primo de Jesus. Bom, quando Jesus soube que Herodes tinha decapitado o seu primo, ele sentiu. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, emocionalmente ele sentiu. E fora esse momento difícil para Jesus, quando ele perde o seu primo, que foi assassinado por Herodes, ele percebe
que os seus discípulos estão cansados. Os seus discípulos estão cansados. Muito trabalho, uma demanda ministerial grande. Aí ele diz assim, ó, vinde a um lugar deserto, à parte, para que vocês possam descansar um pouco, porque vocês não estão tendo tempo nem para comer. Então eles pegam o barco para ir para o outro lado. Só que era época da Páscoa, tinha muita gente naquela região. Quando souberam que Jesus estava indo lá para o outro lado, a multidão deu volta, porque o Mar da Galileia, Lago de Genezaré, é pequeno. Tem uns 23 metros de comprimento e uns 14 de largura, desculpa, quilômetro, 23 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Aí a multidão deu volta, porque Jesus já tinha fama, não é? Como aquele que curava, perdoava, libertava. E aí a multidão dá a volta, e quando Jesus chega lá do outro lado, ele quer descansar, quer dar um tempo, mas a multidão já estava esperando ele. A multidão chegou rápido lá. Bom, Jesus então aborta o seu tempo de descanso, Jesus aborta, não é, o seu plano para atender aquela multidão faminta e carente. Jesus ministra, Jesus prega, Jesus cura. Só que ao cair da tarde, Jesus percebeu que a multidão estava faminta. O texto aqui vai dizer que era 5.000 homens. 5.000 homens. Contando com mulheres e crianças, dava mais de 15.000 pessoas. Se contasse com as mulheres e com as crianças, dava por aí, 15.000 pessoas ou mais. Era 5.000 homens. Aí, Jesus olha e percebe que a multidão está com fome. Aí Jesus, aqui ó, capítulo 6, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço? Filipe já fez uma conta, porque o Filipe ele era da administração. Ele era o calculista, não é? Ele era o cara que fazia as contas rápidas. Aí ele disse assim, olha, ainda que nós tivéssemos o equivalente a 200 dias de trabalho, dinheiro equivalente a 200 dias de trabalho, não seria suficiente para dar pão para todos. Não seria suficiente. Uma resposta lógica, mas pessimista. Aí, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí o rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Tem aqui, ó, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas aí o próprio André já concluiu, 5 pães, 2 peixes, para 15.000 pessoas? Não tem como. Isso aqui não é nada para tanta gente. Disse-lhe Jesus. E aí quando Jesus começa a falar, muda tudo. Quando Jesus começa a falar, muda tudo. Vou repetir. Quando Jesus começa a falar, muda tudo. Até aqui quem falou? Filipe. Até aqui quem falou? André. Lógica e pessimismo. Agora, quem vai falar é Jesus. Jesus disse assim, ó, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você sabe que esse milagre está registrado em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9. Quando você lê nos outros evangelhos, o texto diz assim, eles organizaram a multidão, colocando em grupos de 100, 100, 50, 50, 100, 100, 50, 50.
Qual é o primeiro princípio que a gente aprende aqui? Ó? O primeiro passo antes do milagre da multiplicação. Escreve aí. Primeiro passo. Põe em ordem, o que está fora de ordem. O que está fora de ordem. Põe em ordem o que está fora de ordem. Jesus, antes de multiplicar, ele manda organizar. Olha que legal. Antes de multiplicar, ele manda organizar. Não há como Deus abençoar você para que você faça multiplicar os seus bens, multiplicar suas finanças, se você não organizar. E esse é o princípio da ordem. Isso aqui é fundamental. Põe em ordem o que está fora de ordem. Eles organizam a multidão. Tem muitas pessoas que querem prosperar, mas elas são bagunçadas, desorganizadas, e não tem como. Primeiro de tudo, vamos organizar a multidão. Primeiro de tudo, organize o que precisa ser organizado. Coloque em ordem. Tem pessoas que é desorganizado em todas as áreas da vida, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, com as suas roupas, desorganizado na sua cozinha, desorganizado no seu trabalho, no seu escritório, na sua mesa. Põe em ordem a sua vida moral, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Põe em ordem. Então, vamos organizar. Esse é o primeiro princípio que a gente aprende aqui. Segundo princípio. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os. Tá? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Então, qual é o segundo aqui, ó, segundo princípio, segundo passo, tá? Ó, dar graça, presta atenção, dar graça mesmo tendo pouco. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, não reclama. Quantas pessoas estavam lá para comer? Praticamente 15.000 pessoas. O que se tinha para oferecer? 5 pães e 2 peixes. Olha só, não é difícil você dar graças quando você tem mais do que você precisa. Não é difícil você dar graças quando você tem mais do que você precisa. Você precisa de 7, aí você tem 70. Você precisa de 70, você tem 700. Você precisa de 700, você tem 7.000. Você precisa de 7.000, você tem 70.000. Você precisa de 70.000, você tem 700. Aí é fácil. Aí qualquer um dá graça. Ô Pai, obrigado. Entendeu? Agora, quando você tem 7 e você precisa de 700, quando você tem 7 e precisa de 7.000, aí é o desafio. Sabe, eu vou dizer uma coisa sem medo de estar errado. Muitas pessoas não prosperam porque elas fecham a porta da provisão com as reclamações. Deixa eu ler um texto aqui, ó. Eu me lembro, né? Eu acho que eu já falei isso aqui. A dona Marlene, que é uma mentora, ela é uma mentora minha e da Rose. É uma mentora. Outro dia ela veio aqui em casa e ela pediu para mim fazer assim. Eu e a Rose, ela pediu, ó, faz assim, ó. O que é isso, meu Deus? Ela faz assim. Aí eu e a Rose, que nem assim na escolinha das crianças, né? A dona Marlene, ela tem 85 anos, acho, 85, 86 anos. Faz assim, aí nós fazemos assim. E ela faz assim. O que é isso, dona Marlene? Ó, 1 Coríntios 10, 10. Dá para você fazer isso comigo? Vamos lá, que nem se fosse na escolinha das crianças. Faz assim. Isso. 1 Coríntios 10, 10. De novo, vamos lá. 1 Coríntios 10, 10. Você nunca vai esquecer. Ó, 1 Coríntios 10, 10. Vamos ler o que está escrito em 1 Coríntios 10, 10? Olha só.
1 Coríntios 10:10. Nem murmureis. Murmurar é reclamar. Murmurar é expressão de descontentamento, assim, crônico. Não murmureis, como alguns deles murmuraram. Está falando do povo de Israel quando saiu do Egito e começaram a reclamar: melhor que nós estivéssemos lá, porque lá tinha pepino, lá tinha cebola, lá tinha melancia. E agora aqui nesse deserto? Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Eu quero que você entenda. Tem muitas pessoas que não prosperam por causa da reclamação, por causa da murmuração, porque não sabem agradecer pelo que se tem. Jesus está com 5 pães e 2 peixes. Pães de cevada e peixe defumado. Comida de gente simples da Palestina, daquela região. 5 pães e 2 peixes. Presta atenção. 5 pães e 2 peixes. Ele não reclama. Muito pelo contrário. Olha aqui, ó. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Deixa eu dizer algo para você. Quando você vive reclamando do que não tem, você para de enxergar o que você tem. E o que você tem é tão maior que o que você não tem começa a não ser problema na sua vida. Você dormiu bem essa noite? Você dormiu sobre uma cama? Você foi ao banheiro sem dor? Você foi ao banheiro sem dor? Tinha pão e café na sua mesa? Ah, pastor, só pão. Mas tinha pelo menos pão e café na sua mesa? Presta atenção. Sempre que você for tentado a reclamar, olhe para o lado. Sempre que você for tentado a reclamar, olhe para trás. Sabe, Deus permitiu que eu fosse na África. Deus permitiu que eu fosse na África. E eu fui lá em Angola. E o pastor Ismael me levou para conhecer uma aldeia. Quando eu cheguei naquela aldeia e vi o estado de miséria que vive aquele povo, quando eu olhei para aquelas crianças que não têm o básico do básico do básico, quando eu vi aquelas choupana que não tem banheiro, quando eu vi aquele poço que sai uma água salobra, não tem água potável, criança morre de febre. Preste atenção. Toda vez que eu sento à mesa, eu não posso reclamar. Porque Deus tem me dado mais do que eu mereço e do que eu preciso. Muitas pessoas não estão vivendo o milagre da multiplicação por causa da reclamação. Reclama muito, reclama de tudo. Ó. Reclama porque está frio, reclama porque está calor, reclama porque era o Lula, agora reclama porque é o Bolsonaro, agora reclama do prefeito, reclama do governador, reclama da polícia, reclama da mãe, do pai, reclama da tia, do tio, reclama do guarda-roupa, reclama da sapateira, reclama da cama, reclama na mesa. Gente que só reclama. Não há milagre de multiplicação. Ainda que você trabalhe, que você faça muito, não há milagre de multiplicação na murmuração, na reclamação. Faz um teste. Passa 21 dias sem reclamar. Tenta passar 21 dias sem reclamar, só agradecendo, só agradecendo. Olha o que a Bíblia diz, em tudo dá graça. Mas Josué, a gente tem que louvar até na hora da dor. A Bíblia diz que Paulo cantou dentro da cadeia. Paulo cantou quando qualquer um não cantaria. Ele tinha apanhado, as costas cheias de aberturas, porque naquela época o chicote
tinha pedaços de osso, não é? Pedaços de osso, assim, nas fitas tinha pedaços de osso, para que quando pegasse assim, ó, tirasse pedaço de carne. Então, Paulo estava sangrando com Silas, com os pés presos num tronco, tudo porque eles tinham orado por uma moça e ela tinha sido liberta, não é? Eles tinham tudo para murmurar, para reclamar, para ficar em silêncio. Só que a Bíblia diz que à meia-noite os caras cantam, ora e canta, canta, ora e canta. Por isso que Paulo tinha autoridade para escrever assim, ó, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Paulo escreve em tudo dai graça, ele fala sobre uma consciência de que Deus está no controle e tem um propósito em tudo. Se Deus está no controle e em tudo Ele tem um propósito nas nossas vidas, então em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então, agradecer. Comece a agradecer. Tá? Nos próximos 7 dias, 21 dias, não reclame. Agradeça. Você vai ver que vai mudar tudo. Agora vamos para o terceiro ponto. Olha só, terceiro ponto. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Eu gostaria que você grifasse, como eu estou grifando na sua Bíblia aqui, ó, Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 11. Está escrito aqui, ó, distribuiu. Esse é um verbo que você precisa grifar, distribuiu. Queridos, preste atenção, por favor. É distribuindo que sobra. Essa é a matemática de Deus, essa é a matemática de Jesus. É distribuindo que sobra. Jesus tem 5 pães. Jesus tem 2 peixes. E na frente dele, quase 15 mil pessoas. Ele poderia comer os 5 pães e os 2 peixes com os seus discípulos e o rapaz, dono dos 5 pães e 2 peixes. Mas ele não faz isso. O rapaz entrega para ele entrega para os discípulos entregam para a multidão. Distribuiu. Como é que começa essa história? Não temos o suficiente. Não temos o suficiente. Não temos. Primeiro o Filipe diz, não temos. Aí o André diz, temos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes? Qual é o milagre que precisa aqui? Da multiplicação. Agora, preste atenção, por favor. Quem provocou este milagre? Um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Se ele fosse egocêntrico, se ele fosse egoísta, se ele pensasse só nele, ou na esposa, ou no filho, se estivesse lá, eu não estaria falando sobre o milagre de multiplicação aqui. Esse rapaz, ele abriu mão, ele entregou, ele doou para Jesus. Aí Jesus diz para os discípulos, distribui. Percebe? Quando é que eu abro a porta da possibilidade do milagre de multiplicação? Quando eu entendo o poder da doação. Quando eu entendo o poder da semeadura. Quando é que a semente se multiplica? Quando ela fica na gaveta ou quando ela é lançada no solo? Vou repetir. Quando é que uma semente multiplica? Quando ela fica na gaveta, guardada, escondida, ou quando você lança no solo? Quando é? Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você. A Bíblia diz assim, ó, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, aquele rapaz tinha 7 sementes. 5 pães e 2 peixes. Ele tinha 7 sementes. E ele tinha 2 opções. Não dou. Aí o milagre não acontece. Eu dou e vejo o milagre acontecer. Vou repetir. Ele tinha 2 opções. Ele tem 7 sementes.
para lançar num solo 15 mil pessoas. Ele tinha 7 sementes. Então, eu dou, eu planto, eu entrego e vejo um milagre. Ou então, eu não dou, eu não entrego e o milagre não acontece. Escreve aí. A semente que é para ser semeada não pode ser comida. A semente que é para ser semeada não pode ser comida. Se você come a semente, você perde o milagre da multiplicação. Como eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Tem pessoas que têm tudo para prosperar, mas não prosperam porque ainda não entenderam isso. Ainda não entenderam isso. Deixa eu dar para você agora algumas chaves sobre semente. Primeiro, a oferta sempre volta multiplicada. A oferta sempre volta multiplicada. Aquele rapaz, ele semeou 5 pães e 2 peixes. Todos comeram, e o texto diz, sobraram 12 cestos. Todos comeram e sobraram 12 cestos. A oferta, ela sempre volta multiplicada. Aí, Deus dá semente para quem semeia. Tudo que Deus me dá é pensando no outro. Tudo que Deus te dá é pensando no outro. Deus dá semente para quem semeia. Ninguém vence a Deus no dar. O rapaz deu 5 pães. 15 mil pessoas comeram e ainda sobraram 12 cestos. Ninguém vence a Deus no dar. Ninguém vence a Deus no dar. O milagre da multiplicação foi provocado por uma doação. Presta atenção. O milagre da multiplicação foi provocado por uma doação. A minha oferta revela o tamanho da minha fé e da minha gratidão. Quando eu oferto, eu estou dizendo, o Senhor tem me dado tanto que eu vou repartir um pouco daquilo que o Senhor tem me dado. Então a minha oferta revela o tamanho da minha fé. Ofertar tem mais a ver com crer do que com ter. Ofertar tem mais a ver com crer do que com ter. Há pessoas que têm, mas falta fé e gratidão. Há pessoas que têm, mas falta fé e falta gratidão.